Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunindo, buscando o equilíbrio, buscando a paz, buscando o entendimento em tempos tão difíceis. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar a vocês que na semana passada nós tivemos um problema, uma pessoa muito próxima não estava bem, acabou sendo internada e eu fui socorrido pela Fabiana, que se prontificou em fazer a palestra no meu lugar. E para a felicidade de todos nós fomos brindados com essa maravilhosa palestra que ela fez, mostrando que cada um de nós deve buscar essa resiliência que ela tão bem explicou. Então, meus amigos, hoje que estamos, e eu estou trazendo para vocês os assuntos que eu li num livro que foi psicografado pelo Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Franco, que foi psicografado durante o ano passado, já na vigência da pandemia, já que o prefácio é datado do dia 27 de novembro de 2020. E esse livro se chama No Rumo do Mundo da Regeneração. Para aqueles que se interessarem, esta é a capa do livro. E o que esse livro trata? Ele trata da situação que nós estamos vivendo. Ele mostra aspectos de um lado, de outro, e vai nos explicando como está sendo a atuação dos planos espirituais nessa situação tão difícil. E eles dividem isso em dois aspectos mais significativos: o panorama físico e o panorama espiritual. O físico, que todos nós vemos, todos nós assistimos, o sofrimento, as perdas de vidas, de subsistência, gerando tanta ansiedade, tanta depressão, tanta desesperança. E no plano espiritual, a quantidade de vibrações negativas a que todos nós estamos submetidos. E transformando isso num campo de atuação para sombras, um terreno fértil para buscar aquelas nossas dificuldades, aquelas nossas fraquezas e aí atuar. E nas casas espíritas, através dos seus trabalhadores, dos seus médiuns, dos seus dirigentes, dos seus assistidos, tanta coisa difícil, tanta coisa de sofrimento. Mas aí, e nós estamos sozinhos nessa situação? E aí eles descrevem a atuação das equipes de luz nos lares, nos hospitais, nas casas religiosas, e descrevendo naqueles lares onde muitas vezes o sofrimento, a dificuldade, onde nós temos tantos espíritos que vieram para o seu reajuste, e eles atuam auxiliando, intuindo, trazendo muitas vezes espíritos familiares que têm muito significado para cada um de nós. Nos hospitais, eles trabalham fortalecendo as equipes médicas, intuindo, sugerindo condutas. Nós médicos, muitas vezes, percebemos ideias que vêm do nada. Tenho certeza que o Fernando já viveu isso. De repente você diz, mas, puxa, como eu não pensei nisso antes? Com certeza, alguém muito amigo está intuindo, está te sugerindo, buscando na sua memória, no seu conhecimento, aquilo que pode se adequar melhor para aquele momento, para aquele paciente. E aí imagina o que deve estar acontecendo agora, com tanta carência de tudo.
de leito, de equipamento, de medicamentos. Você faz ideia da pressão que cada um desses trabalhadores está sendo submetido, esses que vivem na primeira linha, lidando diretamente com a doença? E nas casas religiosas? Nós todos sabemos de todo o trabalho que é necessário para manter o equilíbrio nesses locais, onde os sofrimentos são tantos, nós e aqueles que a gente recebe, cada um trazendo os seus problemas e as suas companhias. Quantas vezes discórdias, desunião, ciúmes, requerendo muita energia, muito equilíbrio, tantas vezes requerendo a ajuda do mais alto para que aquilo possa ter continuidade. Nós vemos que, mesmo naqueles jardins muito bem cuidados, com flores muito bonitas, sob o olhar persistente do jardineiro, as pragas sempre aparecem e precisam ser tratadas com presteza, com objetividade. E nos locais de maior sofrimento, como é que será que está acontecendo? Vocês já imaginaram como é que deve estar naqueles vales, naquelas profundezas, naquelas cidades do umbral? Todos nós já lemos nos livros do André Luiz missões que são realizadas nesses locais, descritos de uma maneira tão assustadora, habitados por irmãos renitentes no erro e na maldade. No livro, Miranda descreve também grandes equipes. Aqui ele participa, liderada por Eurípides Barçanufo, e que tem atuações precedidas por grandes reuniões com espíritos do mais alto escalão, programando as ações que estão acontecendo em todo o mundo. São equipes destinadas a combater espíritos rebeldes, persistentes na negação do bem, que formam verdadeiros exércitos das sombras e que estão mobilizados para atuação nos mais diferentes locais. E nesses momentos de grandes provações coletivas e de testemunhos programados pela vida, abrem-se os portões das regiões espirituais das sombras e que agora trazem aqueles cruéis obsessores que não puderam atuar antes ou que já influenciavam as suas vítimas e que agora utilizam também desse mundo que está em tanta desorganização. E no livro eles descrevem uma verdadeira guerra entre dois lados. O que nós pretendemos ser o nosso, que é a do Cristo, pela paz. E o lado deles, pela loucura que agita as regiões infernais onde eles residem e que terão que deixar, a fim de que a psicosfera do nosso planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar mais elevado. Sabemos que nós, os espíritas, somos um alvo de primeira ordem. Grupos como o nosso, atuantes na seara espírita, que oferecem resistência à degradação dos costumes, buscando o aprimoramento do espírito, seguindo os ensinamentos do Cristo, somos alvos preferenciais. Todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, os nossos vícios. E muitas vezes, embora conscientes desses vícios, nem sempre nós conseguimos vencer essas mazelas. E é justamente nessas fraquezas
que os ataques acontecem. Tantas vezes nós já presenciamos problemas nas casas espíritas. Discórdias, ciúmes, não aceitação das regras, opiniões divergentes, muitas vezes dificultando a atuação de grupos antes tão harmônicos e que de repente parece não mais se entender, tudo sendo motivo de discórdia. Inúmeras casas encerram suas atividades, cada um vai para o seu canto, grandes tarefas são interrompidas, e a gente sabe que os trabalhadores da mediunidade sempre são os alvos mais visados. Tantas vezes vemos nos livros e na vida real obsessões terríveis cobrando débitos do passado e que, sem o apoio constante e enérgico de todo o grupo onde eles estão inseridos, muitas vezes esses médiuns sucumbem e falham na tarefa programada. Isso, meus amigos, mostra a nossa responsabilidade para que o peso do trabalho seja sempre compartilhado, ombro a ombro, com a certeza de que juntos nós poderemos muito mais. Nesse livro são descritas atuações muito bem elaboradas dos espíritos renitentes no mal. Estratégias, recursos que nós nem imaginamos serem possíveis, trazendo as marcas de muitas existências passadas, buscando vinganças cruéis. Atuações que levam a doenças físicas e psíquicas, fragilizando o trabalhador. Intervenções em diferentes membros do grupo, na família, no trabalho, enfim, uma verdadeira guerra. Mas e o outro lado? Como é que trabalham os emissários do Cristo? E aí eles descrevem incontáveis grupos de espíritos iluminados a serviço do coração amoroso de Jesus, envolvendo cada um em fluidos elevados, vibrações de grande amor, protegendo, amparando cada um em especial e a todos como grupo. Descrevem agora a atuação desse grupo, ao qual Manuel Filomeno Miranda faz parte, como um aprendiz, trabalhando nos hospitais, amparando os enfermos, os encarnados e também os tantos que desencarnam sem qualquer noção do que está acontecendo e permanecem em grande confusão e desesperança. Planejando e programando essas tarefas, ocorrem grandes reuniões no astral superior, arrebanhando inúmeros grupos de trabalho. E em uma dessas reuniões, com milhares de espíritos dedicados ao trabalho do Cristo, com a maravilhosa palestra do Bezerra de Menezes, foram orientadas as ações que deveriam nortear os trabalhos na assistência a essa humanidade tão sofrida. Trabalhos mediúnicos ocorrendo no espaço, contando também com encarnados em desdobramento, permitindo encontros entre espíritos vinculados por muitas encarnações, buscando o ajuste, o entendimento, o perdão. E nesses momentos de tantas aflições, de tanto sofrimento, nós nos tornamos mais sensíveis, mais propensos a escolher coisas, a esquecer coisas menos importantes, a sentimentos menos nobres, buscando agora somente paz. Como parte integrante desse grande movimento das equipes do espaço, Miranda descreve um desses vales de dor, região imensa de sombras, circundada por pântanos, onde inúmeros espíritos gemiam em sofrimento.
E aí ele antevê grupos de grandes iluminados que, liderados por uma senhora de grande evolução, lançavam redes e, como disse o Cristo, se transformavam em pescadores de almas, resgatando e acolhendo aqueles que já não mais desejavam permanecer nas trevas. E adentrando nessa chamada Cidade da Justiça, reino de espíritos vinculados ao mal por milênios, tentavam trazer tantos quantos se voltassem para o perdão, para novos pensamentos, para novas atitudes. Tanto nós já lemos, já fomos alertados que os grandes processos da transição planetária já estão em curso. Que todos aqueles que não mais se adequarem à nova vibração da humanidade e do planeta serão daqui removidos e transportados para outras dimensões e outros planetas, a exemplo do que já aconteceu conosco, já que todos somos exilados de capela. Mas uma informação que para mim era desconhecida e que, quando analisada, tem toda a lógica, e que diz que não somente os espíritos estão sendo removidos, mas também regiões inteiras do umbral, vales, cavernas, montanhas, impregnadas por milênios de vibrações muito densas e que, aqui permanecendo, poderiam interferir nos novos tempos. E o Miranda descreve grandes equipes de engenheiros do espaço, com equipamentos que nem na nossa imaginação nós poderíamos conceber, fatiando e removendo áreas que se estendiam até onde alcançava a vista, e que seriam transportadas juntamente com os espíritos, renitentes no mal que ali habitavam, para o planeta que se assemelha à Terra há milhões de anos, com uma natureza muito agressiva, vulcões, terremotos, grandes tempestades, e lá, lutando contra tantas adversidades, seria recomeçada a longa jornada em direção ao paraíso perdido. E você poderia se perguntar, mas será que isso não é muita fantasia? Remover vales, montanhas, extensões de terra? E essa foi a pergunta que o Miranda fez. Ao que os espíritos responderam: o homem já fez coisa semelhante. No Egito, na década de 60, com a construção da represa de Assuã, represando as águas do Nilo, seria inundada a região de Abu Simbel, lá onde estavam os templos dedicados ao faraó Ramsés II e a sua esposa Nefertari. Ramsés, que foi o faraó no século XIII a.C. E a engenharia dessa época, anos 60, planejou e removeu estes templos majestosos, estátuas com 20, 30 metros de altura, e remontaram todos os templos, toda aquela montanha onde aquelas estátuas estavam incrustadas, para um local mais elevado, 60 metros acima do nível que a represa alcançaria e que estaria protegido das inundações. Meus irmãos, nós sabemos que tudo o que vemos é somente uma pequena parte de tudo o que está acontecendo. A revolução a que o planeta e a humanidade está sendo submetida transcende tudo o que nós podemos sequer imaginar. Com certeza, nós estamos vivendo tempos que exigem mudanças radicais nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Enfim, realmente buscar e seguir os ensinamentos de Jesus.
Quantas vezes nós ouvimos e repetimos que errar é humano? Mas em uma análise do Raul Teixeira, ele diz que somos humanos porque continuamos errando. Buscar corrigir e eliminar os nossos erros deve sempre guiar todos os nossos esforços, em todas as situações, em cada dia das nossas vidas. E o Raul ainda ensina que existe injustiça, mas não existem injustiçados, já que o Pai é soberanamente bom e justo. Que cada um de nós recebe exatamente aquilo que necessita, na intensidade e no tempo mais adequado. Vamos cerrar fileiras com os exércitos do alto, mentalizando energias positivas para toda a nossa humanidade e contribuindo com as nossas pequenas possibilidades na construção de um admirável mundo novo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guie, hoje e todos os dias das nossas vidas. Que assim seja.